livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, pelo espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Na lição 25, a presença de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 2. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. São de todos os tempos a dor e a miséria humana. Homens, mulheres e crianças, através dos séculos, sofreram o quante da dor, da viuvez e da orfandade. Os motivos, os mais variados, fizeram com que a humanidade chorasse por si e pelos seus. A própria sociedade, por estar ainda entregue a si mesma, quer defendendo-se, quer por puro egoísmo, nada fazia para minorar as dificuldades existentes. Afora os casos isolados, via-se um total alinhamento para com o próximo. Com Jesus, vindo instalar seu reinado de amor, a humanidade percebeu nova luz e o sentimento da caridade começou a dar seus frutos e nas épocas adequadas. Dos primitivos cristãos da Casa do Caminho, que se juntavam para dar socorro humilde, mas amoroso, a órfãos, doentes e velhos, passando pelos atos bondosos e generosos de Francisco de Assis e pela nobreza de Vicente de Paulo, fundando hospitais até os dias de hoje, em que a sociedade começa a mobilizar-se para combater a pobreza, a guerra e a mortalidade infantil. Vemos a presença de Jesus mostrando sempre que sem paz e sem amor à sociedade dos homens, nunca deixará de ser pobre. Atualmente, os espíritas, quais modernos socorredores, esmeram-se em doar-se. Aprendem, assim, os rudimentos da caridade conforme ensinou Jesus. E, pouco a pouco, de obra em obra, solidificam dentro de si mesmos o sentimento de amor, de solidariedade e de determinação no amparar ao próximo, até que um dia possam trazer esculpida no âmago de suas almas a mensagem cristã. Quando fizerdes a um destes mais pequeninos, é a mim que o fareis. Mateus, capítulo 25, versículo 40. E ainda mesmo que se sintam afastados do belo episódio da doação cristã, estarão sujeitos à mensagem tão bem percebida por Allan Kardec. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém passará fome. O Livro dos Espíritos, resposta à pergunta 930. Trabalhemos assim os valores de nossa alma, aprendendo que o homem pode esquecer a Jesus em um dado momento, mas que Jesus jamais se apartará de nós. Antônio de Aquino, mensagem recebida em 3 de julho de 2000. Meus amigos, a lição de hoje de Antônio de Aquino, o título A Presença de Jesus, e já inicia, com a passagem do Evangelho, um convite do Cristo para todos nós, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. É um convite que o Mestre Jesus faz a todos nós. E se observarmos a reflexão que Antônio de Aquino faz sobre essa passagem, sobre o estudo dessa passagem, falando antes da vinda dele de reencarnar entre nós, ele já fala aqui, Antônio de Aquino,
da luta da humanidade. A luta que a humanidade tinha de tantos reveses, né? Como ele vai falando sobre a questão, né, daqueles que são aqueles através dos séculos, que tem a questão da viuvez, a questão da orfandade e tanta dor. Então lembrar, né, que logo depois Cristo vem, porque a humanidade sempre está passando por essa questão, mas o Cristo veio trazendo sentimento de amor, mostrando, né, mostrando para todos nós a questão do amor, de amar o próximo. Então, até hoje, passamos por essas dificuldades, passamos pelas nossas dores, mas lembrar que Ele está próximo de nós. E Ele faz o convite, como é a mensagem. E Ele veio, reencarnou entre nós, dando o exemplo desse amor. E vamos lembrando que mais na frente, Antônio de Aquino vai falar, né, da questão lá da Casa do Caminho. Não? Logo depois, né, que Cristo desencarna, né, toda aquela comoção, logo depois, lá por Pedro, está lá fundada a Casa do Caminho, que podemos dizer que é a primeira obra social de assistência, né, que nós conhecemos, justamente a Casa do Caminho, para ajuda àqueles necessitados. Então, essa é uma maneira de estar perto do Cristo. É a presença de Jesus junto a nós. É a presença dele, como Antônio de Aquino vai falando, né, logo depois de Vicente de Paulo, Francisco de Assis e muitos outros companheiros, né, que a humanidade sempre teve esses irmãos, como hoje. Né? Quantas instituições estão aí? Então, lembrar que o Cristo, ele está presente. O que precisamos é chegar a ele, como diz o próprio Antônio de Aquino, né? Para que a gente trabalhe os nossos valores, né? Ele já fala aqui no final, valores, né, de nossa alma. Então, se a gente trabalhar isso dentro de nós, nós vamos ter o Cristo perto de nós. E ele vai nos aliviar como? Ele vai nos aliviar, né, nos trazendo paz, tranquilidade, equilíbrio. Para quê? Para que a gente possa continuar atendendo esses pequeninos, atendendo aqueles companheiros que vão chegando perto de nós, tentando, né, cada um de nós, no nosso esforço, né, aí, né, trabalhando esses valores na nossa alma, como diz Antônio de Aquino, para que a gente possa entender esse amor do Cristo por todos nós. Olha, a mensagem que Antônio de Aquino traz para nós, nos traz muita paz, traz mesmo, porque a gente tem a certeza da presença de Jesus entre nós. Lembrar, e podemos dizer que na época lá de Pedro, lá na Casa do Caminho, olha, como era difícil, mas ele estava lá, porque ele tinha certeza que Jesus estava próximo, estava ali amparando aquele trabalho. Então era assim que se abraçava, e é assim que se abraça as pessoas, não só no abraço físico, mas levando amor. Amor que muitas vezes nós não temos, mas como Antônio de Aquino fala para nós, vamos trabalhar, né? Trabalhemos os valores da alma, não é isso? Porque é o que ele diz no último parágrafo, aprendendo que o homem pode esquecer a Jesus em um dado momento, mas que Jesus jamais apartará de nós. Então, lembrar, gente, que essa mensagem de Antônio de Aquino, nesse último parágrafo, ele diz, não vai se afastar de nós, o Cristo não se afasta. Nós que às vezes esquecemos por várias questões, por dificuldade nossa, mas saber que no momento de dor, a gente esquece às vezes um instantinho, né? Mas daqui a pouco a gente lembra dele. Lembrando que ele está junto a nós, e aquilo nos traz a paz.
Porque quando lembramos do Cristo, na hora das nossas dores, na hora das nossas dificuldades, né? Pronto, quando lembramos deles, fazemos uma prece, lembramos do amor dele, enquanto aqui ele esteve como encarnado, e também o amor dele junto à humanidade, abraçando, mostrando, estou aqui, né? Como diz lá no próprio Consolador, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é ali que Antônio de Aquino está refletindo, por isso ele traz essa passagem, lembrando desses outros companheiros, né? Vicente de Paulo, Francisco de Assis. E interessante, né, que a humildade desse espírito, como Antônio de Aquino, ele nem fala dele, né? Nem fala dele, né? Que ele também exemplificou isso, Antônio de Aquino. Ele exemplificou a questão de, ó, vamos ao Cristo. E ele foi um dos que, né, pelo bom trabalho que ele fez, bom não, um excelente trabalho de atendimento às criaturas, aqueles sofridos. Então foi a dor das pessoas, chego a esses companheiros, como chego numa obra social, e aí nós abraçamos. Então aí nós vamos sim, né, trabalhar esses valores da nossa alma. São os valores bons da alma. A gente aprender a amar o outro, aprender, né, ter indulgência, não é isso, com o outro, ter a paciência. Então são valores que nós vamos adquirindo, mesmo que a gente esqueça um pouco de Jesus, como ele diz, né? Mas saber que ele está ali junto a nós. Sempre que estivermos fazendo um trabalho no bem, vamos lembrar da mensagem de Antônio de Aquino. Mesmo quando estivermos num momento de dor, vamos lembrar dessa mensagem de Antônio de Aquino, falando da presença de Jesus entre nós. E nós podemos, né, vamos dizer assim, não representar, né, representar Jesus, né, porque nós não somos Jesus, não temos ainda, não estamos nessa condição, mas sabemos que ele está junto a nós. Então, através de um trabalho no bem, vamos estar trabalhando esses valores dentro de nós, esses bons valores que a gente tem que desenvolver, sentimento de amor, paciência, né, benevolência, perdão, trabalhar isso dentro de nós, atendendo esses irmãos, atendendo num trabalho social, né? Pronto, ali, hoje em dia, tão importante, por tudo que vem passando com essa pandemia, o quanto é importante, né? Quantos não estão precisando de abraço? Quantos de nós mesmos estamos precisando? Então, vamos, né? Vamos aproveitar, né? Como diz, né? Está dizendo aqui, nessa passagem do Cristo, né? Vinde a mim. Vamos aproveitar isso, né? E vamos aproveitar para que a gente aprenda com esses irmãos, como Antônio de Aquino, a entender essas pessoas, a atender. Com isso, desenvolvendo esse sentimento de amor dentro de nós, abraçando-os. Todos nós, na verdade, como ele diz aqui, a própria humanidade, toda a humanidade precisa disso, precisa de apoio, um apoiando o outro, sempre lembrando do ensinamento do Cristo, sempre lembrando do ensinamento desses nossos irmãos, como Antônio de Aquino, que pela humildade dele ele nem se colocou, mas sabemos que ele teve a obra social dele, né? Aqueles companheiros que não conhecem, né, a história de Antônio de Aquino, vão lá na internet ver o trabalho desse irmão, né? Onde também teve uma obra social, né? Tendo lá o castelo, né, que ele ganhou, estava lá em ruínas, para poder atender esses irmãos. E ali ele desenvolveu muito mais esses valores, né, da própria alma nele, e que possamos, né, através desse ensino de Antônio de Aquino, através dessa mensagem, que na hora que estivermos bem, que possamos lembrar da mensagem e atender os nossos irmãos. E quando tivermos com as nossas dores, também lembrar, não esquecer do Cristo. Lembrar da mensagem de Antônio de Aquino, guardá-la dentro do nosso coração e poder atender os nossos irmãos.
Graças a Deus.